Oi pessoal, tudo jóia? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que volta e meia aparece de novo entre os evangélicos, em debates na internet, nos livros, nas igrejas, nos púlpitos, nos seminários teológicos, que é o ensino sobre maldição hereditária e quebra de maldição hereditária. O que é isso? Como isso acontece? É verdade? É bíblico? É aplicável a quem? É aplicável a alguém? Então vamos tratar um pouco desse assunto. Não será um longo tratado, não será um vídeo enorme, mas será um vídeo que vai tentar mostrar para vocês as bases bíblicas para analisar esse ensino. Então me acompanhem logo depois da vinheta. Come now, fount of every blessing to my heart. O ensino sobre maldição hereditária, ele basicamente defende que, posto que todo ser humano é pecador, e isso é corroborado pelo ensino bíblico, em especial, lembrando agora rapidamente Romanos 3 e Romanos 6, então cada ser humano que existiu, existe e vai existir nesse planeta, ou em qualquer outro planeta, caso haja uma saída desse planeta para outros lugares, cada ser humano está sob o jugo do pecado, até que Cristo o redima, o salve, o resgate do Império das Trevas. Perfeito, até aí não há nenhuma divergência entre os cristãos e nesse ensino. A questão surge que eles entendem que, se alguém cometeu um pecado, essa pessoa se colocou sob maldição do pecado. Isso tem a ver com outra doutrina, que é a doutrina da legalidade, né? Mas isso eu não vou tratar hoje. Mas eles entendem que, posto que uma pessoa está sob esse jugo, os seus descendentes também estariam. Os seus herdeiros também estariam sob esse jugo. Seria uma maldição que vem por hereditariedade. Pai para filho, de filho para neto e por aí adiante. E eles ensinam que é necessário fazer todo um processo da quebra de maldição. E há muitas variações sobre essa questão da quebra de maldição. Uns defendem alguns rituais simples, outros mais complexos, e muitas vezes beiram o ridículo e o estranho. Eu tenho vários livros aqui na minha biblioteca que tratam do assunto, e você vai ver que existe uma grande gama de pensamentos que defendem práticas, no mínimo, estranhas para se livrar da suposta maldição hereditária. A questão que é importante agora entender, existe de fato uma maldição hereditária? Recentemente eu vi um pequeno vídeo de um famoso pregador de linha reformada, dizendo que sim, existe. Eu achei estranho e preocupante, porque se alguém que teoricamente é visto por muitos como uma referência começa a assumir que isso é uma realidade, então devemos repensar. E por causa disso eu quero ir com vocês na Bíblia. Essa aqui é a minha velha companheira de viagem, está comigo desde a minha ordenação. Eu recomendo que você tenha uma boa Bíblia nas suas mãos, uma boa tradução. Eu uso a Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana, na minha opinião, a melhor tradução que há em português. Depois dela é a King James 1611. Muito bem. Lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo... cadê? Perdi. Opa, aqui, 5. Tá? Começa a verdade no 4, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ponto. Com base nesse texto, eu, uma certa feita, inclusive, debati com um proponente dessa doutrina, dizem que aqui é a base bíblica para dizer, viu só? Aqui fala que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então aí está a base, segundo eles, da maldição hereditária. Será que é assim? Será que de fato isso acontece? Boa parte, se não a maioria dos proponentes dessa doutrina, ensinam que Cristo nos livre de toda a maldição, conforme está lá em Gálatas. Vamos lá para Gálatas agora. Livro de Gálatas, capítulo 3. Mais um pouquinho. Aqui, passei. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 10.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu colocar uma coisa e vamos avaliar os textos com calma. O texto de Gálatas não está falando nada de pecados, não está falando nada de pactos de feitiçaria, de práticas abomináveis. Ele fala sobre a questão do judaísmo e do apego a supor que a lei poderia salvar alguém. Ele coloca bem claro, Paulo, que se alguém entende que a lei pode salvar, esse alguém se encontra sob maldição, porque na verdade isso é impossível. É a maldição de colocar-se embaixo uma coisa que não é a fé, porque a fé é salvadora através da graça. Então, o texto de Gálatas não tem nada a ver com o que eles ensinam sobre maldição hereditária, pecados de pais, avós, bisavós. Eu já vi muitos desses proponentes dizerem, o seu avô era feiticeiro, por isso que você tem problemas hoje. Então, uma pessoa que aparece lá com depressão, ou com um problema qualquer, ou com uma dificuldade, ou com uma crise pessoal, eles logo tentam encontrar uma raiz do problema em ancestrais e fazem todo um processo. Aqui está o seu bisavô, seu trisavô, ele fez isso, e por isso colocou maldição, precisamos quebrar agora. Aí você fala, mas eu sou cristão. Não, é que você não quebrou essa maldição. Você não quebrou esse aspecto da maldição. E a pessoa submete a isso, esses rituais, e ela se sente melhor, só que quase sempre, passado um tempo, volta os sintomas negativos. E por que voltam os sintomas negativos? Porque as pessoas não foram curadas do problema delas. Isso parece muito com alguns conselheiros que tentam achar a culpa do meu problema na ação do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, e não em mim, no meu pecado, na minha postura. Este erro é comum, mas até isso não prova que se é bíblico ou não. O que nós conseguimos mostrar é que o texto de Gálatas não tem nada a ver com a questão de pecados passados, ou de gerações passadas. Então dizer que esse versículo serve para aquilo é fora de contexto. Mas ainda não conseguimos entender claramente o texto de Êxodo capítulo 20. Para tanto, nós vamos recorrer a outro texto do Velho Testamento. Abram suas Bíblias, quem estiver me acompanhando aí, em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1. Ezequiel 18, a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola, sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então havia um ditado comum entre os hebreus, que diziam, já que o pai fez uma coisa errada, o filho está arcando com as consequências do erro do pai. Muito bem. Isso era a ideia comum. Só que percebam que o Senhor está questionando isso. Por que vocês dizem isso? Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Como é que é? Vamos repetir de novo? Nunca mais direis esta parábola em Israel. Ou seja, essa ideia de que o pai fez errado e o filho está pagando a consequência, não deve mais ser aceita. Como assim? Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho. É minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então ele coloca muito claro o profeta Ezequiel, muito antes de Cristo, muito antes de Paulo, que a responsabilidade pelo pecado é daquele que o pratica, e não de outro. Portanto, se o pai cometeu um pecado, o filho não é responsável por esse pecado, e nem pode arcar com consequências derivadas de uma suposta maldição hereditária. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e praticando o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher da sua separação, nem não oprimindo a ninguém, tornando o devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo as demais, desviando sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo
certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ele fala, um homem justo, que fez tudo correto, esse é um justo e vai ser preservado por Deus. Perfeito. 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa real, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, andar os meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o profeta Ezequiel transmite a palavra do Senhor, porque é o Senhor que está falando, não é Ezequiel que está falando, não é a opinião do profeta, é o discurso que Ezequiel profere, sendo guiado por Deus, de que quem pecar é responsável pelo seu pecado. Não interessa se o pai foi horrível, não interessa se o filho é horrível, cada um vai ter que dar contas diante de Deus pelo seu próprio pecado, e não pelo pecado de outro. Mas então, como que a gente explica o texto de Êxodo? É contradição? Eles se chocam? Um nega o outro? Não. É questão de saber entender. Voltando para Êxodo 20, versículos 4 e 5, em especial 5. A parte final. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E aqui é a base que eles apresentam. Então, alguém foi iníquo, alguém fez coisa errada, ele vai visitar até a terceira e quarta geração. Perfeito. Só que olha o seguinte, vamos ler o seguinte, 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Esse a milhares não é a milhares de pessoas, mas a milhares de gerações. Se nós vamos ser literais, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, eu sou obrigado a ser literal com milhares de gerações daqueles que amam a Deus. Mas, dessa maneira, todos estão remidos, se for literal. Por quê? Milhares. Vamos colocar aí 3 milhares. Não, vamos colocar mais baixo. 1 milhar, apesar de ser plural. Só 1 milhar. 1000 gerações. Ou seja, de Noé, não vou nem considerar Adão, Noé, até os dias de hoje, passaram-se 1000 gerações? Talvez não. Há uma discussão sobre cálculo, mas se colocarmos milhares, 2 milhares, já são em média, pelo menos, no cálculo mais baixo, 8.000 anos. Então essas gerações estariam perdoadas. Mas espera aí. Depois de Noé, existiram homens e mulheres ímpios que praticaram impiedade e que foram punidos. Mas não estão protegidos pela bênção de milhares? O que significa colocar 3, 4 gerações e milhares de gerações? É muito simples. Não é literal, é simbólico. Como assim simbólico? Ele está falando que ele rapidamente esquecerá o mal, mas preservará a bondade por muito tempo. Ele manterá em memória, Deus manterá em memória a bondade e a retidão daqueles que amam a Deus. E prontamente está disposto a esquecer a maldade dos que não obedecem a Deus. O perdão de Deus se manifesta de maneira muito mais rápida, tá, do que a duração da sua ira. Ou melhor, colocando para ficar mais clara a frase. A ira do Senhor vai durar um tempo X. Mas a bondade e a misericórdia de Deus duram muito mais tempo.
Muito, muito mais tempo. Então, quando o texto de Êxodo 20 está sendo apresentado, não é uma literalidade sobre tempos, mas sim uma comparação para que entendamos pouco tempo e muito tempo. Nós vimos em Ezequiel que não existe maldição sobre filhos, que eu não sou herdeiro do pecado de meu pai. E nós vimos agora em Êxodo que a compreensão correta não são literalmente 3 ou 4 gerações sobre maldição, mas que a ira do Senhor dura pouco tempo, ele está disposto a perdoar, e a sua misericórdia dura muito tempo. Então, esse conceito de maldição hereditária é antibíblico, não tem fundamento na palavra de Deus. Por que então ele é tão popular? Porque é mais fácil eu crer que a culpa não é minha do que entender eu estou nessa situação por um pecado meu, por opção minha, por escolha minha. É muito mais fácil para o homem, para o orgulho humano, para a vaidade humana, para o ego humano dizer eu estou assim, sofrendo por isso, porque meu avô errou. Então eu jogo a culpa nele. E nisso vemos um padrão que nós chamamos de complexo de Adão, que é culpar o outro pelo seu pecado. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou culpado pelo meu pecado. Então eu devo ir até Deus reconhecendo o meu pecado, dizendo, Senhor, me perdoa. Ah, mas a minha família é um histórico de depressão atrás do outro. Uma coisa não fica maldição hereditária. Por quê? Eu conheço pessoas cujos pais eram feiticeiros e eles são pastores. As mães eram prostitutas ou os pais eram homossexuais, eles são tementes a Deus. Cujos pais nunca estudaram, nunca se dedicaram a conhecer, a aprender, e eles buscaram aprender. É verdade que a ação dos ancestrais influencia parte das nossas decisões, mas influencia, não nos faz tomar as decisões. Ah, mas a genética? Não, a questão de genética não entra nisso. Porque se entrar a questão de genética, acaba a culpabilidade pelo pecado. Acaba a responsabilidade pelo pecado. Por que as pessoas estão correndo atrás disso? Eu já falei. É porque querem escapar da própria culpa. E porque isso dá ibope. Eu conheço pessoas que dizem quebrador de maldição. Aí lota, faz fila. E claro, essas pessoas entregam dinheiro. Não que a pessoa em si esteja vendendo. Alguns não vendem, mas recebem ofertas. Isso gera um comércio. Temos os livros, N livros que são vendidos aí. Eu comprei vários, eu sou estudioso do tema, de vários temas das religiões. Tenho vários livros sobre o assunto. Então, meus queridos amigos e irmãos, a doutrina da maldição hereditária é uma heresia. É uma heresia porque vai contra a palavra de Deus, é uma tolice porque lhe falta lógica e é um abuso porque é uma forma de explorar as pessoas. Não caiam mais nisso, não creiam mais nisso e não corram mais atrás disso. Tá bom? Eu queria deixar aqui no final, vai aparecer aqui na tela, a imagem de um livro que eu escrevi sobre a questão de exigir e pedir, que é sobre a teologia da prosperidade, confissão positiva, que está muito relacionada à doutrina da quebra de maldição hereditária. Dá uma olhada, aí vai estar aparecendo aqui o preço, está aparecendo aqui como você poder comprar. Adquira. E claro, eu peço, se você puder divulgar este vídeo para os seus amigos, curtir no canal YouTube, se inscrever no canal YouTube, agradeço muito. Um grande abraço, Pastor Victor Hugo Ramalho, até uma outra vez. Tchau, tchau. Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. And teach me some